Beleza. Boa tarde a todos, Gabriel e companhia. Todo mundo me ouve bem? Todo mundo consegue me acompanhar aí? Preciso da participação de vocês aí pelo áudio. Vocês deem um ok aí para poder... Sim, ok. Beleza. Mariana, preciso que você vá participando e me falando algumas coisas, perguntando, para eu poder ter o feedback. Senão eu fico meio perdido aqui, que eu estou com o celular e o tablet, o notebook, mas eu estou usando os dois. No caso, a imagem para vocês e o meu áudio tá pelo celular, e a imagem aqui da aula vai para vocês pelo tablet, pela outra conta, tá bom? Então, boa tarde a todos. A aula de hoje eu vou fazer uma introdução à redação do Enem, né? Uma preparação aí, esclarecer, tirar dúvidas sobre a redação do Enem, focando exclusivamente na redação do Enem. Se vocês tiverem alguma dúvida e pergunta, qualquer uma, pode fazer a qualquer momento, como sempre, e eu tento ajudá-los da melhor maneira possível, tá? Como base, eu vou usar esse slide, tá? Que visa a ideia da estrutura do texto argumentativo. Por que a ideia da estrutura do texto argumentativo? Porque é a espinha dorsal do Enem. Bom, mas antes de entrar propriamente no texto, que vocês vão ver um exemplo de texto, e em cima desse texto eu vou fazer as abordagens como avaliador e como estruturador de uma redação. Eu preciso que vocês tenham noção do que é cobrado. Muito se fala sobre redação, mas não se fala quais são os 5 pontos da redação em si. Então, o primeiro e primordial item cobrado na redação do Enem é o domínio da norma padrão. Para você ter ideia, a ideia da norma padrão do Enem não é uma linguagem próxima do Machado de Assis, não, tá? Isso aí seria até muito erudito. O que se cobra de vocês são as regras gramaticais e a estrutura básica da linguagem culta. Mas como assim? Não é o linguajar específico dos livros, tá? Mas é algo com um cuidado maior. Então, principalmente, né, melhorar o máximo possível a estrutura da sua letra, para que você consiga diferenciar o P do B, o B do C, o O do A, e que a banca consiga entender isso de maneira clara e direta. Segundo ponto da ideia da norma padrão é a acentuação. As regras de acentuação, oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, a crase, você precisa deixar bem destacado e não pode deixar passar a acentuação, porque um acento conta como erro, e dependendo da quantidade de recorrência de falta de acento, por exemplo, se você não fizer uma redação numa estrutura perfeita, mas não acentuar palavra nenhuma, você alcança 800, ou seja, a pontuação perdida para acentuação seriam 200 pontos no Enem, ok? Então, cuidado com isso, com a ideia da acentuação. Outro ponto importante em relação à norma culta, eu sempre falo que vocês precisam evitar gírias, evitar palavra de baixo calão, que vocês precisem também estruturar as frases e as orações com início, meio e fim, né? Sempre pensando na ideia de sujeito, verbo e complemento. Além disso, na norma padrão, é importante que vocês utilizem a pontuação adequada. Não utilizem muitas orações subordinadas. Tentem usar períodos simples para compor o seu parágrafo, né? Então, você vai separar os períodos através do ponto continuativo, né? E isso acaba ajudando na organização do parágrafo e, consequentemente, no entendimento da banca.
Até aqui alguma dúvida em relação ao primeiro item, o domínio da norma padrão? Mariana, tá tudo bem? Sim, tá sim. Ok. Segundo ponto, antes de entrar no slide, é a compreensão da proposta da redação. Muito mais do que pegar o tema e, a partir daquele tema, sair escrevendo igual um louco, é você entender, dentro daquele tema, do que está sendo proposto, o que é mais relevante. Ou seja, o que seria mais importante dentro da amplitude do tema. Um tema como violência pode ir para vários ângulos diferentes. Dentro desses ângulos, você precisa saber, primeiro, aquele que você mais domina, o ângulo que você mais domina, e segundo, o ângulo que faria mais efeito como assunto, vamos botar desse jeito. Você não pode esquecer que, aí vem o terceiro item, né? Que os verbos que comandam o enunciado o comando da tua redação do Enem, o Enem pede para você relacionar, para você selecionar, organizar e interpretar o tema. Então você precisa entender dentro do tema, ele se relaciona ao que na sociedade? Ele diz respeito ao quê? Dentro de tudo que ele possa se envolver na sociedade, quais aqueles que mais importam e fazem sentido para estarem numa redação? Depois que você escolheu esses elementos, você precisa organizá-los para dar ideia de sentido, início, meio e fim. Numa situação gradativa, do menor para o maior, ou do maior para o menor, tanto faz, mas que não fique aleatório, mas que você crie graus de importância para o que você vai botar na sua redação. E, por último, a ideia de interpretar o sentido do tema proposto, né? Aonde a banca quer chegar com esse tema. Quarto item, conhecimento da estrutura do texto argumentativo, que é o que eu vou colocar para vocês aqui no slide. E também o quinto item, a elaboração das propostas de intervenção para o problema abordado, que é a conclusão onde os alunos perdem muito ponto, porque não dão uma possível solução para o problema colocado no enunciado ou no próprio corpo do texto. Bom, aí nas imagens, estrutura do texto argumentativo, aparece de cara logo um texto. Ele vai ser dividido, tá? Aí nas imagens, a primeira parte do texto, nossa história nos mostra que tem sentido... desculpa, vou iniciar aqui para ficar melhor. Nossa história nos mostra que tem sido raras as situações em que as sociedades humanas conseguiram garantir uma alimentação de qualidade para todos os seus membros. Nenhum dos paradigmas de desenvolvimento adotados nos últimos séculos possibilitou a superação da fome, da desnutrição e de outras doenças carenciais de 1/5 da humanidade. Ainda padece desses flagelos. Essa situação reflete a exploração, a negação do direito à partilha da riqueza produzida e mesmo a exclusão social e econômica de parcelas significativas da humanidade. Perceba que a estrutura que ele objetivou, ele partiu da ideia de nossa história nos mostra que tem sido rara. Isso aí seria o tópico frasal, ou seja, a ideia inicial do parágrafo. Depois ele entra com um fator. Nenhum dos paradigmas de desenvolvimento adotados nos últimos séculos possibilitou a superação da fome, desnutrição e doenças. Perceba que ele já está colocando elementos que devam ser desenvolvidos nos próximos parágrafos, que é o quê? A situação da fome, a situação da desnutrição, situação de doenças. Todas elas são ângulos da própria ideia da alimentação. Cerca de 1/5, o autor entra com um dado estatístico. Cerca de 1/5 da humanidade ainda padece desses flagelos, que é um problema. Essa situação reflete a exploração, a negação do direito à partilha,
da riqueza produzida e mesmo a exclusão social e econômica das parcelas significativas da humanidade. Então, ela fecha o parágrafo dando ideia do porquê o que foi citado é um problema. Quais são as consequências desses elementos. Seguindo, que esse já seria o desenvolvimento. Adicionalmente, as novas práticas agropecuárias baseadas em forte utilização de insumos químicos associadas à mudança de hábitos alimentares urbanos têm produzido agravos à saúde humana, consubstanciados no aumento da incidência de doenças crônicas degenerativas, obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, câncer, entre outros, associadas a uma alimentação inadequada que se transformaram na década de 1990 nas principais causas de mortalidade. O distanciamento, a falta de informação e a perda de controle dos seres humanos sobre o processo de produção, seleção, preparo e consumo dos alimentos é parte central desse processo. Então aí ela já entrou, o autor já entrou com uma estrutura prática do que está acontecendo. Então, eu não estou me apegando a alguns erros, tá? Porque isso vai ser falar mais à frente. E ele fecha a ideia, a sociedade como deveria ser a inclusão. A sociedade brasileira convive atualmente com a existência das doenças associadas à pobreza e à exclusão, tais como a fome e a desnutrição, e aquelas associadas a hábitos alimentares inadequados que afetam mais gravemente a populações pobres, mas que também atingem duramente todas as outras parcelas da sociedade. Flávio Valente. Observação. Como último parágrafo, vocês conseguiram enxergar alguma proposta de solução? Alguma coisa sugerida? Alguém? Pessoal, preciso da participação de vocês. Alguém me ouve? Não vi nenhuma, professor. Ok, beleza. Bom, vamos à estrutura padrão que vocês já conhecem da redação para poder abordar a estrutura com base no texto. Então, você tem a estrutura padrão, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. É a estrutura mais básica que vocês colocam e criam. Eu tenho um problema específico em relação a isso. O aluno acha que por ter introdução, desenvolvimento e conclusão, ele acredita que ele deve fazer apenas 3 parágrafos. Eu acho muito arriscado. Não é proibido, mas eu acho muito arriscado. Eu sempre acredito que seja pertinente vocês fazerem um parágrafo de introdução, 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento, para cada parágrafo de desenvolvimento uma informação diferente que você usou na introdução, e por último um parágrafo para conclusão, que é onde você vai colocar a solução ou a sugestão para o problema que você colocou no desenvolvimento. Então, só para título de curiosidade, o parágrafo de introdução é o parágrafo de abertura do texto dissertativo, onde você define o tema da redação, apresenta uma ideia principal e sugere os aspectos no caso aí, para serem desenvolvidos, tá? Tem um erro aí. Desenvolvimento. Parágrafos em que o autor revela a capacidade de influenciar, persuadir e convencer o leitor. Traz argumentos, provas relacionados utilizados para fundamentar e sustentar a ideia exposta na introdução. Então, na introdução, você vai abrir o leque de possibilidades. Você vai colocar o máximo de ângulos possíveis sobre o tema. Essa variedade serve como armamento para você pegar cada item que você colocou na introdução e desenvolver como parágrafo. Então, significa que você está apresentando tudo, mas que você não vai usar tudo. Você apenas seleciona aquilo que você acha mais interessante ou que você tenha mais domínio e coloque como exemplo ou fato no texto.
Conclusão. Vocês já sabem que é o parágrafo final do texto, não precisa botar concluímos que, porque o último parágrafo sempre é conclusão. Então você não precisa começar o último parágrafo com conclui-se que, nada disso, tá? Evite fazer isso. O parágrafo final do texto dissertativo retoma de modo sucinto as ideias anteriormente desenvolvidas ou apresenta nova ideia para o problema proposto, como forma de instigar o leitor. Então, nada mais, nada menos do que você ajudá-lo a pegar um caminho para solucionar o problema ou levar a uma nova reflexão. Então, é importante que você pegue sempre o problema e, em cima desse problema que você citou, que você tenha pelo menos um caminho para resolvê-lo. Isso seria a parte mais interessante da redação do Enem. Tipos de dissertação. A dissertação argumentativa, o texto dissertativo argumentativo deve ser, de preferência, redigido em terceira pessoa do singular ou em primeira pessoa do plural. Não utilize a primeira pessoa do singular. Não utilize primeira pessoa do singular, eu. Então você não vai usar o eu, de preferência vai usar ele ou nós. Mesmo quando se trata de expor a própria opinião, tá? Porque você não pode se colocar em primeiro lugar na redação do Enem. Deve estar evidente a intenção do autor em convencer o leitor. Você tem que... Leitor não, a banca, né? Por meio de exposição, interpretação e discussão de ideias objetivas. O leitor é levado a compartilhar o ponto de vista do argumentador. A objetividade também é uma característica do texto dissertativo argumentativo, principalmente porque é sempre ideal que você não utilize linguagens figuradas, dentro do seu texto do Enem. Seja o mais objetivo possível. Dissertação subjetiva. Predominam as impressões pessoais a respeito de determinado fato. Não há compromisso em formar a opinião, mas sim partilhar inquietações e descobertas de ordem subjetiva. Aí tem um exemplo aí do Josué Castro. Cedo me dei conta esse estranho mimetismo. Os homens se assemelhando em tudo aos caranguejos, arrastando-se, acachapando-se como os caranguejos para poderem sobreviver, parados como os caranguejos na beira da água ou caminhando para trás como caminham os caranguejos. É por isso que os habitantes dos mangues, depois de terem um dia saltando dentro da vida, nessa lama pegajosa dos mangues, dificilmente conseguiam sair do ciclo do caranguejo, a não ser saltando para a morte, e assim afundando-se para sempre dentro da lama. Vocês conseguem perceber aí a linguagem figurada, aí, a metáfora, a comparação feita entre o homem e o caranguejo? Bom, estrutura, parágrafo de abertura, que é a introdução. Traçar um paralelo entre o passado e o presente. É um exemplo. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Os candidatos a poeta e os militantes que agiam na década passada tinham algo a dizer para a cidade. Pretendiam comunicar-se, falar com ela, seja com uma ideia, com a piada, com ironia. Os garotos de hoje são habitantes de uma cidade que mudou, onde o espaço público ficou menor e a comunicação se degradou, a tal ponto que eles saem de casa para escrever em muros sobre si mesmos. E pouco lhes importa saber que a maioria das pessoas não faz ideia do que estão falando. Então, neste parágrafo, eu pego uma situação que eram os poetas e militantes do passado e comparo aos jovens do presente, traçando aí uma ideia
entre passado e presente para que você consiga entender o que eu estou querendo passar. Ou seja, essa crítica feita a esta mudança no que se tornou a exposição atual. Outro exemplo é no caso de iniciar com citação, lembrando que você deve sempre utilizar aspas. Os pichadores fazem parte de uma fração da juventude que quer sim participar dos códigos comunicativos das metrópoles a que pertencem, explica o professor José Carlos Sébio, titular do Departamento de História da USP. Entretanto, eles cultivam um sistema próprio, fechado, chamado de iletrismo. Outro exemplo, lançar uma ou mais interrogações. Aí eu fico tentado a dizer para você que, se você fizer com interrogações, você obrigatoriamente tem que colocar as respostas dentro do seu texto. Os bandos de adolescentes que se dedicam a enfear o patrimônio alheio podem ser combatidos? Ou seja, você está fazendo com que o leitor gere um pré-conceito a respeito do que se fazer. Você está colocando o leitor no questionamento. Progredir do geral para o particular. Ainda estou no tipo de introdução, hein? Mais um tipo de introdução. Pelas múltiplas e sempre deploráveis forma que assume a delinquência que se espraia cada vez mais, ou poderia botar espalha, tá? Cada vez mais pela sociedade brasileira, não cessa de chorar, ou melhor, chocar. No último domingo foi a vez da pichação do Palácio do Governo, causar profundo espanto de indignação. Então, por que progredir do geral para o particular? Você pega a ideia de múltiplas, ou seja, deploráveis, vários tipos de pichações, para pegar uma específica, uma em particular, que é a pichação do Palácio do Governo. Parágrafo argumentativo. O texto argumentativo vai apresentar argumentos, existência de raciocínio e comprovações como dados estatísticos, pode ser números, podem ser frações, podem ser gráficos, análise de gráfico, mas não vai fazer um gráfico dentro da tua redação do Enem, tá? Estou falando em relação à porcentagem de gráfico. Enumeração de fatos relacionados, explicativos, e outros elementos de credibilidade. Você pode usar citações de revistas, de jornais, de pensadores, de filósofos, mas desde que seja de conhecimento amplo. Ponto importante dentro da sua redação. Coesão. Muitos alunos perdem ponto em relação à coesão e coerência. Então, a ideia da coesão, no caso, um texto coeso, é quando apresenta ideias entre frases e parágrafos, como pronomes, advérbios e conjunções. Então, se você utilizar certinho os pronomes, advérbios e conjunções, praticamente você vai ter nota máxima na ideia de coesão, o que não é fácil. Isso aí, ela trabalha muito, a coesão trabalha muito na parte de orações subordinadas adverbiais, tá? Se você dominou bem as orações subordinadas adverbiais, você consegue montar frases e parágrafos com esse sentido. Causa-consequência, né? Como resultado, em virtude de fato, assim, portanto, são as locuções e as conjunções. Comparação e semelhança, igualmente, da mesma forma, assim também, do mesmo modo, similarmente. Então, você não precisa saber todos, tá? Se você guardar aí uns 3, já vai te ajudar bastante. Acréscimo, continuação e enumeração. Além disso, outro sim, ainda mais, por outro lado, não só, mas também. E o contraste, né? E restrição, oposição. Ao contrário, em contraste com, ainda que, embora, no entanto. Aí eu acho muito prático o embora e o entanto, que vai te ajudar bastante.
E no parágrafo de conclusão, é uma espécie de síntese, já que retoma o objetivo proposto na introdução e as informações analisadas no desenvolvimento. Cuidado com essa ideia de retomada da introdução, tá? Você não vai plagiar ou reescrever a sua introdução. Você vai pegar a ideia dos problemas colocados na introdução, principalmente os que você colocou no desenvolvimento, e dar uma linha de solução para eles. Ou, pelo menos, algo que vai amenizar o problema. Ele deve amarrar as ideias e fechar o texto de forma a reforçar o enfoque adotado. Qual é o enfoque adotado? Se você tem um problema, qual é a solução para o problema? Você vai destacar a solução para o problema. Até aqui, perguntas? Alguma pergunta até aqui? O pessoal tá meio mudo aí, tá pior que eu. Eu não tenho. Bom, eu vou... Depois dessa exposição, né, explicando o que seria o que... Eu acabei de falar, Tamires, que eu não tenho. Gente, participe, né? Só eu não, tá? Nada, tranquilo. Ninguém tem nenhuma dúvida, né? Então, já que eu mostrei o ponto da argumentação, eu vou para a redação nota 1000 do Enem. Vou pegar um exemplo aqui para poder mostrar para vocês. Que aí a gente também analisa o caso positivo, né? Então tá aí. Modelo de redação, nota 1000 no Enem. O tema dessa redação era caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então, se esse tema caísse para você, a primeira ideia que você deveria ter, ou o primeiro passo a se tomar, era pensar justamente no tema. Como eu falei para vocês, é pegar essa ideia e relacionar ao que você conhece. O que você sabe sobre o combate à intolerância religiosa? O que você entende de intolerância religiosa? Então, na introdução, o ideal era que você já iniciasse dando uma possibilidade do que vem a ser intolerância religiosa. Então, definindo o que seria intolerância religiosa, para depois você, dentro das possibilidades que você colocar na introdução, solucionar e organizar para chegar até a conclusão do que evitar. Então, na hora de interpretar, a Tamires dos Santos, aí, que é a autora dessa redação nota 1000 de 2016, ela vai fazer uma abordagem específica. Então, de cara, na introdução, ela pega e traz uma citação. Ela usou uma citação. É mais fácil desintegrar um átomo que um preconceito. Então, ela já sacou que quando tem a ideia de caminhos para combater a intolerância religiosa, a intolerância religiosa no Brasil é um tipo de preconceito. Então, ela já pega uma frase do Albert Einstein para iniciar a introdução. Então, ela já começa, é mais fácil desintegrar um átomo que um preconceito.
Com essa frase, Albert Einstein desvelou os entraves que envolvem o combate às diversas formas de discriminação existentes na sociedade. Olha isso. Ela ampliou a ideia, não só em relação à intolerância religiosa, como ela colocou a intolerância religiosa dentro da ideia de preconceito e disse da complexidade do problema preconceito. E ela fecha a introdução colocando: isso inclui a intolerância religiosa, comportamento frequente que deve ser erradicado do Brasil. Então, perceba que o fechamento dela é colocar a ideia da intolerância religiosa para poder desenvolver mais à frente. Perceba que ela não fez uma introdução tão grande. Ela fez uma introdução com uma citação, uma explicação em relação ao conceito da citação e o caminho que ela vai pegar, que é incluir a ideia de intolerância religiosa no comportamento frequente. Olha a ideia da palavra frequente. Por que frequente? Porque é algo que acontece rotineiramente, ou seja, com uma certa repetição na sociedade. E precisa ser erradicado. Aí, ó, ela já colocou erradicado, que precisa acabar no Brasil. Então, ela já disse que existe o problema e que ele precisa terminar. Vamos ver como é que ela vai desenvolver essa ideia. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, ela colocou: desde a colonização, olha aí aquela relação de passado e presente. Desde a colonização, o país sofre com imposições religiosas. Os padres jesuítas eram trazidos pelos portugueses para catequizar os índios e a religião que os nativos seguiam. A exaltação da natureza era suprimida. Além disso, a população africana que foi trazida como escrava também enfrentou fortes repressões ao tentar utilizar sua religião como forma de manutenção cultural. É relevante notar que, ainda que, olha a ideia da coesão aí, ó, ainda que as religiões afro-brasileiras são os maiores alvos de discriminação, com episódios de violência física e moral vinculados pela mídia com grande frequência. Olha a colocação que ele fez. Ela, no caso, Tamires, pegou a ideia da colonização. Da colonização, ela citou, do mesmo período, os padres que vieram como intolerância religiosa aos índios, impondo a religião católica. Depois ela cita a cultura afro, que veio com os escravos, que é constantemente ofendida ou desvalorizada. E ela coloca ainda: sofre discriminação com episódios de violência física e moral. Aí aqui fica subentendido várias situações, desde da ofensa como se usa regularmente, macumba, né? A Umbanda, o Candomblé, que generalizam tudo como macumba. Olha a introdução do terceiro parágrafo, segundo parágrafo de desenvolvimento. Concomitantemente, ainda que o Brasil tenha se tornado um Estado laico, com uma enorme diversidade religiosa, devido à miscigenação que o constituiu, o respeito pleno às diferentes escolhas de crença não é realidade. A palavra religião tem sua origem em religare, que significa ligação, união em torno de um propósito. Entretanto, olha aí de novo, olha a coesão aparecendo uma vez. Entretanto, ela tem sido causa de separação e desunião. De novo, para juntar, mesmo que legislações como a Constituição Federal e a Declaração Universal dos Direitos Humanos já prevejam o direito à liberdade de expressão religiosa. Enquanto não houver amadurecimento social, não haverá mudança. Olha ela relatando,
Ao mesmo tempo, concomitantemente, ainda que o Brasil tenha se tornado um Estado laico, ou seja, um Estado sem nenhuma religião específica, obrigatória, aí ele confirma depois, para quem não sabe o que é laico, com uma diversidade religiosa muito grande, uma mistura muito grande. Por que ela fala isso? Porque temos aqui o catolicismo, as religiões de descendência afro, ainda outras religiões protestantes, ou seja, temos uma variedade muito grande. Ela brinca com a ideia do significado de religião, né? Ela pega lá o latim, religare. Depois, ela vem com a coesão, colocando as situações, entretanto, mesmo que e como. Depois, lá no final, ela fala, enquanto. Tudo para ligar. Ligar o quê? Ela faz a situação da separação, que é o problema, a desunião causada pelas religiões, indevidamente. Ela cita a Constituição e a Declaração dos Direitos Humanos e cita justamente a liberdade de expressão religiosa. Então, ela fala que tudo isso não vai funcionar enquanto não houver amadurecimento social, enquanto não houver mudanças em relação à visão religiosa. Na conclusão, ela coloca, não botou concluindo, ela botou por tudo isso, ó, ela está juntando tudo que foi falado antes, está amarrando o que foi anteriormente colocado. É imprescindível, olha a dica da solução aí, ó. Ela está dando a sugestão de como resolver. É imprescindível que todos os segmentos sociais unam-se em prol do combate à intolerância religiosa no Brasil. Assim, olha aí de novo, assim, cumpre ao governo efetivar de maneira mais plena as leis já existentes. Ademais, ou seja, entretanto, né, cabe às escolas e às famílias educarem as crianças para que, desde cedo, aprendam que têm o direito de seguir as suas escolhas, mas que devem ser tolerantes e respeitar as crenças do outro. Afinal, como disse Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Dessa forma, assim como a desintegração de um átomo tornou-se simples na atualidade, preconceitos poderão ser quebrados. Olha que jogada genial que ela fez. No fechamento do parágrafo, além de indicar que precisa ter aí uma cobrança do governo, ou seja, que o governo cumpra, né, as leis que punem, também precisa ter uma participação das escolas e da família no sentido de educar, ensinar as crianças a saber que elas têm liberdade para escolher a religião, mas que também têm a obrigação, o dever de respeitar outras religiões que não as que elas decidiram ter. Mas a genialidade mesmo está quando ela coloca o Mandela se relacionando, né, quando ela cita o Mandela, para voltar na ideia do Albert Einstein, que ela usou lá na introdução. Onde ela fala, se já conseguimos com facilidade desintegrar um átomo, ou seja, conseguimos desmembrar um átomo, que seria uma coisa tão difícil, por que os preconceitos não poderão ser quebrados? Se você consegue dividir um átomo, por que você não consegue dividir e acabar com o preconceito? É a reflexão dela, perfeitíssima. Olha os comentários sobre o texto, o que a banca falou sobre o texto. A intenção. Primeiro parágrafo resume uma ideia proposta pelo tema, ou seja, definiu o tema. O desenvolvimento, que é o segundo parágrafo, ao mostrar que as imposições religiosas da colonização refletem na intolerância atual, ou seja, começou lá na colonização e vem até hoje. Outras crenças trabalham com a causa e efeito, ou seja,
Hoje acontece a intolerância porque naquele período foi posto de uma forma errada. O terceiro parágrafo abarca o repertório sociocultural da autora, ou seja, ela gastou ali o conhecimento dela. Aponta uma possível solução, ainda que genérica, o amadurecimento social da nação. E a conclusão, genial, no último parágrafo, a candidata identifica os possíveis autores envolvidos no problema: sociedade, governo, escolas e família, e propõe ações coletivas para concretizar a transformação por ela esperada. Ao citar um pensador consagrado ou reconhecido que referenda a transformação proposta, a aluna reforça o repertório sociocultural. Está falando do Mandela, ok? Um ícone na ideia do preconceito, né? Da luta contra o preconceito. Vocês conseguem perceber que a Tamires ela pegou um parágrafo de introdução, fez 2 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão, lembrando que ela preferiu fazer uma introdução um pouquinho menor, mas os outros parágrafos quase todos com a mesma quantidade, mantendo uma formatação muito bonita, no caso, ou adequada. Alguém tem alguma pergunta sobre o texto? Essa redação nota 1000 da Tamires dos Santos? Eu não tenho. Professor, eu tenho uma dúvida. Sim. Pode falar. Por que no primeiro parágrafo, quando ela citou a fala, a frase de Albert Einstein, ela usou 2 aspas, mas lá embaixo, do Nelson Mandela, se não me engano, ela usou só uma aspas para a fala dele. Ah, tá. Isso é só um recurso linguístico, tá? Só para explicar. Você pode usar aqueles 2 tracinhos, ou pode usar um só. Esse um só, ele tem a mesma função de um parêntese, para destacar a fala, porque o que veio aqui depois é a fala do Mandela. É apenas uma estatística, uma estilística. Se você for colocar a frase antes, você usa 2. Se você for usar depois, você usa uma só. Mas elas têm a mesma função. Se na segunda você quisesse usar também, se ela tivesse usado aspas dupla, não teria nenhum problema. Em relação à estrutura, alguma pergunta? Em relação a ela usou só 4 parágrafos. Um parágrafo de introdução, 2 parágrafos para desenvolvimento e um para conclusão. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu não tenho. Eu achei a redação dela muito estruturada e organizada. Gostei muito. Sim, ela teve uma inspiração aqui muito legal. A jogada que ela fez em relação ao início e o final, principalmente quando ela fala do Einstein, que se você pegar a citação do Einstein lá em cima, e se ela não usa esse fechamento, a banca poderia achar que estava até perdida a introdução. Sim, tipo, conectando as ideias. Que não era condizente à utilização do Albert Einstein nessa ideia do preconceito. Algo lá no início, em relação ao preconceito. É verdade. Eu até pensei, tipo, nossa, ela colocou uma citação na conclusão. Eu pensei que isso estava errado. Mas não estava. E eu gostei muito do fato também dela ser muito simples nas palavras, sabe? Então, e ela foi simples, não tão simples assim, porque ela usou alguns vocábulos bem específicos, né? Que não é para todo mundo, embora, tipo, laico, ela usou a origem da palavra religião, ela também abordou a ideia do ademais,
Então, isso mostra que ela tem um conhecimento. Isso aí destaca o texto dela como a norma padrão. Sim. Mas, sim, é um texto de leitura fácil. Ela não usou palavras muito rebuscadas, mas seguiu toda a estrutura aceitável. Perceba que ela não fez parágrafos muito longos, períodos muito longos. Ela utilizou a pontuação da maneira possível. Ela dava no máximo 2 ideias e fechava com ponto, para não criar muitas orações subordinadas. Mais perguntas? Gabriel, pergunta. Mariana, pergunta. Nenhuma, professor. Que isso? Que voz é essa? A minha era só aquela mesma. Tá bom. Eu vou propor para vocês um tema e vocês vão me dar uma introdução, por exemplo. Pode ser? Agora? Sempre tem que ser agora, pô. Assim, no âmbito da questão, âmago da questão, melhor dizendo. Só falar sobre. Não vamos inventar muita coisa, não. Pode ser? Ah, eu falar sozinha não. Todo mundo vai falar. Pô, eu acho bom se todo mundo falar. É para fazer o quê, professor? Cortou aqui um pouquinho. Eu vou te dar um tema. Em cima desse tema, você vai buscar ou me dizer alguma coisa. Vai pensar, fazer aquela ideia de relacionar, selecionar e organizar. Como você vê o tema? Como você interpreta o tema? Sim ou não? Opa, vamos lá, Tamires. Porque a ideia da redação é isso, né? É participar, trocar ideias. Só o professor falar vira um monólogo. Aí não tem graça. Aí eu vou lançar um aqui para ele. Vou pegar. Estou ouvindo também. O tema seria o acesso à informação na sociedade brasileira. O acesso à informação na sociedade brasileira. Não, vamos pensar juntos, pô. Que aí fica bem tranquilo. Primeira coisa, o acesso à informação na sociedade brasileira. Não vale consultar o Google, hein? Não. Então. Ai, eu sempre começo tudo. Então, o acesso é limitado, porque nem todos têm, sabe? Vamos citar isso de Covid, por exemplo. Eu não sei exatamente, porque eu não pesquisei sobre. Então, mas vamos citar se... Fala, professor.
Não, a ideia de... Para evitar dúvidas para vocês, é um passo a passo. Toda vez que forem colocados temas, primeira coisa é você definir o tema. O que é o tema? Quando se fala o acesso à informação na sociedade brasileira, que acesso é essa informação? O que seria acesso à informação? Seria a ideia de notícias, reportagens, informações, fatos que chegam para a população em geral? Porque aí, quando você fala o acesso à informação na sociedade, a informação chega para todo mundo. Aí você tem que abrir o leque. Essa informação que chega é uma informação verdadeira? É uma informação verdadeira ou uma inverdade? Essa informação, quando chega, ela chega no tempo da notícia ou ela chega com atraso? Ou seja, a pessoa, quando sabe da informação, já passou muito tempo. Entendeu as possibilidades que você vai criando? E tem muitas outras. Então, como a Tamires falou, será que todo mundo no Brasil tem acesso às informações? Será que a informação que você tem aqui, no Rio de Janeiro, ela chega ao mesmo tempo que chega lá no Acre? Aí você fala, não, mas a internet é a mesma para todo mundo. A velocidade da internet pode ser, mas o acesso à internet não. Então já é um complicador. O que mais? Quem mais pensou aí sobre o tema? Vamos lá. Sim. Sim. Ou seja, seria televisão, jornal, um monte de outras coisas também. então, dentro dessa ideia, será que a qualidade dessa informação que você consome é boa ou ruim? Então, dentro dessa variedade que vocês citaram, Gabriel, Tamires colocaram, se eu utilizo, você pode até lembrar um pouquinho da mídia em papel, se eu leio muito o jornal Meia Hora Expresso, será que eu tenho uma visão da informação do mesmo ângulo que se eu lesse o jornal Globo, o Dia, o Extra, a Folha de São Paulo? Será que a abordagem é a mesma? Esse é um ponto. Então, não é a mesma. Fato, não é a mesma. A informação que chega por Meia Hora... Uma vez, até mesmo minha professora de geografia falou sobre isso, né? Exatamente sobre o Enem mesmo, que não é legal a gente ver, ficar vendo notícias só de um jornal ou só de uma fonte, mas sim de várias outras. Porque, querendo ou não, eles expressam ali um pouco da opinião no jornal. A ideia é que toda notícia fosse imparcial, mas, infelizmente, ela não consegue ser totalmente imparcial. Então, por algum motivo econômico ou por algum motivo político ou de marketing, vai ser abordado por um motivo ou por um outro, por um ângulo ou outro. E isso você, como leitor, tem que estar muito atento, porque senão se você vira fã de apenas uma fonte, você vai reproduzir igualmente o que a fonte te passa. E este é o problema, é o que acontece muito hoje, que vocês poderiam citar na redação, que devido a essa diversidade, a quantidade e facilidade de ter acesso à informação, as pessoas duplicam, replicam, compartilham informações
que nem sempre são verídicas, por não conferirem ou não terem base de análise da informação. Então, hoje, não só a mídia divulga a informação, como qualquer pessoa divulga informações variadas. Então, vocês devem ter percebido aí a situação do policial que foi assassinado. Antes da mídia, e eu achei isso interessante, antes das TVs divulgarem imagens do possível suspeito, já rolava no WhatsApp foto do cara. Então, você perceba que você teve acesso a uma informação e se você compartilhou aquela foto antes de uma checagem, antes da confirmação de algum meio com mais credibilidade, você pode ter compartilhado a imagem de alguém que não era o culpado de verdade, não era o suspeito. Ou seja, você criou uma fake news, mesmo que inocentemente. Isso é um problema na sociedade brasileira. Então, vendo isso como um problema, ao mesmo tempo positivo e negativo, você tem a ideia é bom que as pessoas tenham variedades de informação, mas que, obrigatoriamente, elas tenham um filtro, ou pelo menos uma forma de questionar ou verificar a veracidade das informações, para não ser manipulado ou divulgar informações erradas. Foi? Perguntas sobre o tema? Alguma pergunta? Nenhuma? Professor, vou lançar outro tema. Sim. O senhor acha que seria mais vantajoso jogar e focar, né? Em qual lado desse tema? Porque ele abrange muita coisa, né? Mas normalmente a gente foca em uma coisa pra depois falar sobre. Então, vai depender de como você estudou, planejou montar a sua redação. Se você planejou a sua redação com apenas um parágrafo de desenvolvimento, você deve abordar um lado só, ou positivo ou negativo. Eu daria preferência mais para o negativo, já que você precisa criar uma situação negativa para que tenha na conclusão um caminho a resolver o problema. Pensando sempre que todo texto do Enem tem que ter uma problemática. Porque se você não tiver uma problemática, você não tem um parágrafo de conclusão com a intervenção. Certo? Então, a elaboração da proposta de intervenção, ela vai estar diretamente ligada a um problema. Então, vou te dar mais um exemplo. Digamos que um tema seja muito positivo, uma coisa muito boa. E você, por conhecer demais o assunto, resolva fazer 3 parágrafos com elementos desse tema. Dentro desses 3 parágrafos, mesmo que você coloque 2 positivos, você tem que colocar obrigatoriamente um negativo. Que é em cima deste negativo é que você vai construir a sua conclusão. Entendi. Eu normalmente não gosto de 3 parágrafos de desenvolvimento. Eu prefiro 2. Sim, aí você bota um positivo e um negativo, né? Isso. Pode ser. Causa e consequência. Pode ser primeiro a causa e depois a consequência, né? Fazendo uma relação entre os parágrafos. Sim, onde eles se completam. Pode ser. Também é uma boa estratégia. Mais alguém? Gabriel e companhia? Próximo tema. Nada mais interessante hoje do que se eu pedisse para você uma redação que o tema fosse os cuidados com a saúde mental no Brasil. Ó, os cuidados com a saúde mental no Brasil.
Os cuidados com a saúde mental no Brasil. E aí? Eu não consigo nem ver ponto positivo nisso. Tudo bem que não tenha ponto positivo. Pontos negativos. Tem muitos. Porque, tipo, Vamos lá. por exemplo, nem se fala muito sobre saúde mental quando se relaciona com saúde pública. As pessoas Sim. normalmente... Sendo que nos hospitais tem esse suporte, né? Sim. Mas eu acho que se você parar para perguntar uma dúzia de pessoas, se uma souber já é muito. Então eu Correto. acho que é pouco divulgado e de pouca importância também, né? Porque se fosse algo relevante, a sociedade toda teria essas informações, mas ela não tem. Sim. E você Professor. poderia pegar elemento. Oi. Eu acho que, na verdade, aqui no Brasil existe um preconceito muito grande em relação à saúde mental, quando as pessoas querem cuidar da sua saúde mental. Porque, por exemplo, essa questão do psicólogo. Muita gente hoje em dia ainda tem esse preconceito de... Mariana, é tão tá indo no interessante. psicólogo, é maluco, tem problema, que não sei o que. Que não é isso. Muito, muito interessante essa sua colocação, Mariana, porque os professores de escolas normalmente sofrem por isso, porque às vezes o professor identifica o aluno com algum problema, algum distúrbio bem específico, e a coordenação pede para que o familiar leve o aluno ou a aluna a um psicólogo. Imediatamente, o aluno e a família questionam a escola perguntando se acha que o aluno é maluco. Porque é como se todo mundo que procurasse um psicólogo ou um analista fosse a mesma coisa de procurar um psiquiatra. São coisas distintas, mas as pessoas criaram um mito de que psiquiatra e psicólogo são a mesma coisa. E não são. Então, existe esse problema e é muito rotineiro. Muito bem, Mariana. Essa colocação é muito interessante. Mas vocês pularam um ponto interessante, como eu sempre falo. Quando eu falei os cuidados com a saúde mental no Brasil, quando você fala cuidado com saúde, falou em doença. Mas ninguém citou aqui as doenças mentais do momento, vou botar assim. Ou as doenças mentais da atualidade. E todo mundo se coloca como portadores dessas doenças, mas ninguém fala que tem que procurar um médico. Vocês já perceberam que hoje todo mundo fala que é ansioso? Sim. Ansiedade é um problema mental. Mas, na verdade, eu acho que virou mais um mito, né? Tipo, as pessoas nem sabem exatamente o que é, não sabem quais são os sintomas, não sabem o quão sério é, mas só porque ela não dormiu essa noite porque vai sair amanhã, eu tive crise de ansiedade. Sim, sabe? também. Então, eu acho que as redes sociais levam muitas pessoas a verem dessa forma. Sim, Os André. conteúdos que as pessoas consomem nas redes a velocidade levam muito a elas reproduzirem isso. Sim, concordo. E olha que interessante. Eu comecei falando da ansiedade, né? Aí você tem, além da ansiedade, os distúrbios do humor, né? Você tem pessoas bipolares, como dizem hoje em dia. Se você encontra uma pessoa que te deu bom dia, no outro ela não te deu bom dia, você fala, ih, fulano é bipolar. Ou seja, de novo, você generalizando sem ter noção exata do que é. E o problema mais grave, né, que aí é um gancho muito importante para a relação de vocês tratando de saúde mental, que é a doença muito complicada que nem todo mundo vê como doença, né, porque muitos rotulam como bobeira, bobagem, que é a depressão. A depressão também é uma doença e é um caso de saúde mental no Brasil. Quem não ouviu falar que depressão é falta de trabalho, ou falta de porrada, ou falta de
do que fazer. Ou falou que é coisa de rico. Verdade. Ou coisa de fresco. Sim. E só você estudar ou ler um pouquinho mais sobre os casos de como E já que você falou que no Brasil não é visto como um problema sério, ou seja, as pessoas nem conhecem, nem sabem que existe tratamento na rede pública e setores de hospitais que trabalham com essa situação de doença, que tratam, né, ou previnem em relação a doenças mentais. Você tem os causadores dessas doenças, né? Já que você vai falar na redação sobre as doenças, você tem que falar sobre os causadores. E quais seriam esses causadores hoje na sociedade de onde vem esse transtorno, ou essa depressão, ou esse mau humor? Qual é a origem? Quais podem ser? Eu acho que começa muitas das vezes em casa. Tem um programa que eu gosto muito, que é Quilos Mortais, se eu não me engano o nome. E se você for ver a origem da obesidade de cada um deles, é uma série de coisas que aconteceu na vida deles no passado, sabe? Em relação à família, ou então, tipo, estrupo, sei lá, do vizinho, coisas do tipo. E que eles foram informar os pais, ou conversar, e os pais ignoraram. Falaram que era mentira, ou que ele era louco, sabe? E acarretou tudo isso. E eles sempre falam que o refúgio deles era a comida. E se hoje eles são assim, é por causa disso. Sim. É bom você dar uma olhada, Mayara, nesse ponto, porque você, caso caia, você pode usar o que você falou como referência e citação na sua redação. O programa Quilos Mortais, ele funciona e é de conhecimento amplo. Muita gente conhece esse padrão do programa e serve como referência na sua redação, sim. Pode pensar nessa possibilidade. Se então a redação for alimentação saudável, distúrbios alimentares, qualquer coisa desse tipo. Mas olha que interessante. Pensando, você consegue chegar à ideia de que as causas, o diagnóstico, né, para essas doenças mentais, elas podem ser causadas por fatores físicos, né, ou genéticos. Então, você pode ter pessoas que tenham problemas mentais, né, seja depressão, transtorno de ansiedade, bipolaridade, pela genética. Mas não só pela genética. Você pode ter fatores externos, como se diz, que vão influenciar né, no surgimento dessas doenças. E que fatores externos são esses? Você pode ter a ideia de trabalho, excesso de cobrança de estudo ou trabalho. Você tem cobranças familiares, né? Imagine se você tem 5 irmãos e você é a irmã mais velha e sua mãe e seu pai trabalham e acham que você tem que cuidar dos 5 irmãos enquanto ele trabalha. Olha a pressão que você vai sofrer. A maioria dos meus alunos sofre com exigência por desempenho. Vocês mesmo, cansei de falar para vocês sobre a cobrança de desempenho. Vocês acreditam que se na primeira tentativa para o Enem você não passar, o mundo acabou. E não é bem assim que funciona, né? Eu vou fazer concurso público esse ano, vou estudar para caramba esse ano. Se eu não passar, meu mundo acabou. E não é assim que funciona. Essa cobrança de desempenho é sempre muito perigosa. O estresse do cotidiano também, pessoa que pega transporte público, leva 2 horas para chegar no trabalho, trabalha o dia todo, depois leva 2 horas no transporte, volta para casa, essa pessoa pode vir a desenvolver um estresse, um transtorno, né, em relação a isso. Vocês já ouviram falar em... Como é que eu esqueci agora o nome? Como é que é o nome daquela doença da pessoa que tem pânico?
Síndrome do pânico? Sim, Sim. a minha tia Síndrome- tem. Então, síndrome do pânico não é bobeira e é uma situação de uma saúde mental e é muito comum no Brasil. Sabe por quê? Um dos principais fatores que influenciam na síndrome do pânico, a violência urbana. Quantas pessoas já presenciaram ou souberam de alguma violência muito próxima? Pois é. Quer ver um outro fator externo que pode colaborar para essa saúde mental e muito atual? A própria pandemia, o Covid, né? O fato de você viver essa incerteza de quando vai ter a cura, né? De quando vai ter a vacinação e se vai dar certo e quando vai tudo voltar ao normal, se vai voltar ao normal e você não E poder as perdas, né, sair. então? Oi? E as perdas. Sim, as perdas, sim. Isso é um ponto importantíssimo. Quanto mais perdas, quanto mais próximo a doença chegou de você, mais angustiado você acaba ficando, né? Sem falar da situação econômica também, né? Pessoas que perderam o emprego ou que tiveram situações econômicas ao extremo, né? Imagine aquele que igual falaram um tempo atrás, que vendia mate na praia. Sem ninguém ir à praia isolado, o cara não tem onde vender e como vender. É muito complicado isso. Celso, uma dúvida. Tipo, e dependendo do tema, tudo bem a gente citar a situação atual, que é o Covid no Brasil. Sim, não tem problema nenhum, pode citar em relação ao tema. E que provavelmente tenha algum vínculo. Ou por uma relação postura. Fala, Lucas. Eu também estava querendo comentar um assunto sobre o tema. A vida aqui em casa tem ficado muito difícil depois da quarentena. Porque minha irmã mesmo, ela tem o conhecido autismo, que uma doença que é muito falada hoje em dia, certo? Se levantar novamente aqui em casa, mas a situação parece que piora a cada dia. É uma impressão que precisa ser mudada, né? Dificuldade, ela acontece, né? E é como se fosse um balde de água fria. Demora tanto você encontrar um médico que trabalha com tratamento humanizado, né? Esse tratamento onde enxerga o paciente e identifica em detalhes o que ele precisa e consegue dar um tratamento que mostra uma melhoria imediata. É tão difícil isso, e quando você encontra, esse médico vem a falecer por uma doença, é muito complicado. Mas Tamires consegue falar melhor do que eu sobre isso, mas a ideia da fé, né, e da religião, não só religião, mas a fé como base de apoio, acaba organizando as ideias para que você acredite que vai melhorar, que é uma fase e que tudo pode mudar a qualquer momento. É melhor ver assim, Lucas. É claro, né, que ninguém vai se encontrar motivado ou, né, incentivado o tempo todo, mas você precisa criar essa expectativa de que vai melhorar, tipo assim, aquela metáfora, né, do poço, né? Quando você chega no fundo do poço tem uma mola, né, e você volta. Então você tem que acreditar que tem uma mola, senão você vai ficar descrente e as coisas vão piorar mesmo, que você passa a não enxergar o que é positivo. Mas eu acredito que vai melhorar, né? Tem que persistir. Não tem outra possibilidade.
Sim, agora mais recentemente meus pais estão. Eles, como posso dizer, eles estão colocando minha irmã pra fazer tratamento agora, em vez de tomar remédio, que foi o que ela fez até hoje em dia. Aí talvez, né, as coisas Não, podem mudar. vai mudar, com certeza. E também vai procurar, não existe só um médico, né, que seja bom. Outros médicos são bons, mas precisa encontrá-los, né? Sim. E não é E, talvez, é com certeza vai mudar. É isso aí. e sobre outra coisa que vocês já tinham falado recentemente, que era sobre essa situação da escola encontrar alguma coisa no aluno e falar para o pai e para a mãe para eles colocarem o aluno no psicólogo. Sim. Eu receio que isso já tenha acontecido comigo, mas eu não tenho nada, não. É o seguinte, é por causa que eu era bem desatento na escola, entendeu? Várias Sim. coisas assim. Quando, eu nem prestava atenção. Uma vez eu ouvi falar que o pessoal saiu todo mundo da sala na hora do recreio e eu fiquei perdido dentro da sala. Mas isso criança, né? Mais novo, bem mais novo. É, mais novo. O... Aí a escola foi. Aí uma escola em que eu tava foi lá e falou: coloca esse moleque no psicólogo. Claro que meus pais não levaram muito na brincadeira. Eles não ficaram muito de boa com a situação, mas depois de um tempo eu troquei de escola, porque eu já não tinha mais idade para ficar naquela, e eles disseram de novo pros meus pais, e eu voltei, e aí sim eles começaram a colocar fé e me colocaram no psicólogo. Depois do Sim. psicólogo eu tive uma melhora, mas eu não acredito que foi em si por causa do psicólogo. Até porque eu Não, acho que ele não sabia. Eu não acho que ele trabalhava muito bem com crianças. Até pode porque ele usava uns termos muito avançados para uma criança entender, sabe? Sim, sim. É porque ainda é difícil isso. Esse processo, relação psicólogo-escola, primeiro que deveria ter o psicólogo escolar, né, na própria escola. E hoje é difícil encontrar um psicólogo exclusivo ou que dê plantões em escolas em dias específicos, né? E quando isso acontece, não dá tempo dele atender a todos os alunos que realmente precisam. Porque para trabalhar nessa área de psicologia, eu tenho que ter uma regularidade de frequência e de tratamento, né? Ou de sessões. E é isso que é o mais difícil, né? Essa Isso pode, regularidade. Celso, isso pode ser debatido até mesmo em relação às escolas nos Estados Unidos. Mesmo, eu acho que ou foi você ou foi o Ricardo que disse, que mesmo as escolas sendo públicas lá, eu acho que são as psicólogas que decidem como o aluno vai se comportar, tipo, aonde ele vai sentar, o que ele vai estudar e tudo mais. Sim. Então, são casos onde o psicólogo, as escolas elas são orientadas e comandadas por um órgão da prefeitura nesses casos. Então, é esse Isso. membro da prefeitura que vai determinar o que será feito, até como forma de fiscalização. No Brasil, infelizmente, essa estrutura não foi feita e eu como professor, posso colocar que foi mal feita. Né? Saímos de um processo de exclusão, vamos botar desse jeito, porque nós tínhamos CIESPs, né, que eram escolas do Estado preparadas para receber alunos portadores de necessidades especiais. Só que essa necessidade de ter uma escola específica para esses alunos soava como todos, vou colocar
não é, preparada para receber e atender aos alunos portadores de necessidades especiais, seja ela qual for. Então, por exemplo, se você pegar e perguntar quantos professores numa escola conhecem Braille, conhecer no sentido de dominar, tá? Libras, por exemplo, quem domina e é fluente em Libras, é difícil você encontrar um professor nessa estrutura. E mesmo que ele seja fluente, ele não tem o apoio e nem a quantidade de alunos coerente numa sala de aula para que ele possa dar atenção devida ao aluno portador de necessidades. Então, é uma problemática, né? Em algum lugar pode ter uma redação abordando esse tema, né? A inclusão e a exclusão. Será que hoje, na sociedade, as pessoas portadoras de necessidades especiais, após a inclusão, eu não tenho a noção de quanto tempo foi, mas já não é recente, eu acredito que tem alguns anos a lei da inclusão. E após essa lei, quanto tempo, o que mudou? Será que mudou para melhor? Será que mudou realmente? Sim. O que mais, pessoal? Alguém mais colocar alguma coisa? Eu não, já falei demais. Quem falou de menos aí? Mais ninguém? Ninguém mais vai se colocar? A chance é agora, gente. Ó, só para informar você, nós estamos em 2020, a lei entrou em vigor em 2016. Pera, que lei? Ou seja, já temos aí 4 anos, vamos para o 5º ano já dessa inclusão. Nesses 5 anos, será que vimos mudanças para melhor? Não. Então, será preciso relatar essa ideia. Então, a abordagem, já estou mudando de tema da redação, tá? Já estou falando de inclusão, né? Portador de necessidade especial na escola, né? Inclusão educacional. Então, tem situações como capacitação. Foram feitas capacitação para todos os professores que trabalham com a educação especial? Não teve isso. Celso, na escola que eu estudei no Fundamental, tinham 2 alunos, né, que eram portadores de necessidades especiais, e eles tinham um acompanhante, tinham uma pessoa especializada com eles na sala, né? Sim. Tutores. Isso é muito, sim, isso é muito importante. Só que eu estava pensando, pouquíssimos têm, né? Sim. Em escola pública, eu trabalhei em uma escola que tinha mas é bem raro acontecer de ter, né? Mas existe, não é impossível. Algumas escolas têm, mas eu também não garanto que tenha em todas as salas de aula, porque digamos que nessa escola que eu trabalhei, se tivesse 3 alunos em séries diferentes, o esperado é que tivessem 3 tutores ou acompanhantes em 3 salas diferentes, no mínimo. Só que não era isso que acontecia. Mas tinha. Bom, perguntas a mais, pessoal. O que mais vocês gostariam de colocar? Perguntas sobre a redação em si. Então, só recapitulando alguns pontos. Primeiro, encontrar o tema. Encontrou o tema da redação, você tem que definir o tema. O que é esse tema, onde ele quer chegar. Quer interpretar ou sentir a maldade do tema. Aonde ele é mais importante. A partir daí, definir o que é mais importante, como ele acontece na sociedade.
né? Quais são os pontos que eu conheço sobre o tema que são importantes eu colocar no desenvolvimento? Quais são os fatos? Quais são as relações que eu possa ter? Se eu vou falar de preconceito, quais são os ícones sociais do preconceito? Se eu vou falar sobre esporte, quem são os ídolos do esporte? Quem são as maiores estrelas do esporte que eu posso citar? Aí você pode relacionar o esporte não só como o esporte, como ser humano. Você pode citar aí situações como Maradona, Pelé e outros, né, não só no futebol, mas, sei lá, Michael Schumacher na Fórmula 1, Ayrton Senna, em diferentes esportes. Mas você precisa colocar, né, problemas em relação a isso, né? Sei lá, em relação ao esporte, será que toda criança tem acesso ao esporte? Toda criança consegue visualizar uma carreira no esporte? Será que é possível, né, assim, se tornar um profissional no esporte no Brasil? Será que isso só acontece no futebol? E será que acontece para quem quer ou só para quem dá sorte de conseguir? Será que Neymar é o Neymar porque ele teve sorte ou porque todo mundo que é bom como ele consegue se tornar um jogador, uma estrela no futebol? É uma outra discussão importante vocês fazerem. Saltando. Ou seja, o seu pensamento ou a sua ideia tem que estar clara. Ok? Uhum. Mais perguntas? Preciso de mais uma pergunta. Eu não tenho. Tem certeza? Ai, não que eu lembre Quantas horas agora. você tem para fazer a redação do Enem? No mínimo, não, no máximo 1h30. No máximo 1h30. Eu coloco 2, tá? Tá. Mas 1h30 tá bom. Desde que você faça a revisão, que é importante. Bom, posso deixar um tempo para vocês fazerem redação? Fala de novo, Celso, não entendi. Posso deixar um tema para vocês fazerem uma redação? Aham. Eu já fiz 1 milhão, né? Mentira. Mas eu já fiz muitas e te mandei. Então, mas eu respondi alguma? Acho que eu vou responder umas 3 ou Foi 4. você que foi a do WhatsApp? Aham. Eu vou dar uma olhada lá, ver se tem alguma pendente. Eu Tem. sempre falo isso, né? Eu tenho que tomar vergonha na minha cara. Tem várias. É várias? Opa, eu vou dar uma olhada lá. Olha para mim, anota aí então, galera. O envelhecimento e os direitos da população idosa no Brasil. O envelhecimento e os direitos da população idosa no Brasil. Pô, esse tema é amplo, hein? Tem bastante coisa para colocar, hein? Principalmente quando fala de aposentadoria, INSS. Várias no Brasil, não são poucas os benefícios. Não que seja maravilhoso ou ideal, mas você tem muita coisa para citar. Transporte público, como é que se diz? Auxílio idoso, algumas leis em relação à fila, tudo isso aí vocês podem buscar, ok? Claro, lembrando que tem muita coisa negativa. O idoso no Brasil ainda não é respeitado, né? Principalmente no que diz respeito à saúde, no acompanhamento médico, a qualidade de vida.
Tudo isso é importante você colocar. Ter a ideia do que é o... Oi. Essa palavrinha envelhecimento, tipo, significa, tá, envelhecer, mas algo assim desvalorizado? É isso? Desatualizado, sim, sim. Já não, o que foi criado para o idoso hoje não é o suficiente ainda. Tudo o que foi feito ainda não é suficiente. Inclusive a noção do que é o idoso, né? Quem é o idoso, por exemplo, se eu perguntar que para a Previdência, né? Ou seja, para quem é o idoso hoje? Como é que você sabe que uma pessoa é ou não idosa? Pela idade. Qual é essa idade? 65, eu acho. Aí, tá vendo? Na verdade é 60. Para algumas coisas, 65. Então, veja que isso não está muito claro. É porque a maioria das coisas que eu vejo é 65. Aí eu pensei que fosse isso. É, mas algumas 60. Tem diferença de homem para mulher? Eu acho que sim. Então, veja como isso não é amplo ainda. Ainda não é discutido. Sim. Então, vocês podem dar uma olhada sobre isso. O envelhecimento e os direitos da população idosa. Quando eu falei envelhecimento, você tem a ideia de que as leis, os direitos estão ultrapassados, mas você, ao contrário disso, tem muito mais idosos no Brasil. Por exemplo, a média de vida no Brasil é 75. 75. Então, aí você tem aí um idoso precisando dessa atenção durante 15 anos. Em média. Pode ser mais ou menos. Mas temos muitos idosos com mais de 75. Sim. Então, será que a qualidade de vida hoje do idoso, principalmente se ele trabalhou durante o tempo que deveria trabalhar, será que ele tem uma qualidade de vida mínima? Eu acredito que não. Eu também acredito que não. Então, acreditando que não, nós precisamos saber por que não e, na conclusão, colocar propostas para que se torne sim. Sim, porque, tipo assim, a maioria dos idosos, eu vou falar a maioria, né? Não, o salário deles, tipo, de aposentadoria, não é, tipo, um salário de aposentadoria de um médico, por exemplo. Sim. Sabe? Muitos têm o mínimo, que é um salário. Sim. E um salário não dá para fazer nem as necessidades básicas, tipo, de ter o básico e ainda ter lazer e tudo mais. Então não atinge isso. Falando dos que conseguem receber, né, Mayara? Porque a maioria tá aí. Sim. Ou seja, você tem aí uma situação desproporcional, onde você tem um idoso que não consegue mais trabalhar, mas que trabalhou, mas que não recebe aquilo que seria suficiente para pagar suas necessidades básicas, tipo compra de remédios, plano de saúde, alguma coisa do tipo. Uhum. E isso é uma problemática. Aí você tem que, para buscar a solução para isso, você tem que buscar antes, né? Criar situações um dependente e um peso. Nem sei como eu vou elaborar isso. Então, primeiro faz uma pesquisa. Quando eu coloco sistemas assim, é importante que primeiro você verifique e tenha curiosidade sobre, né? A curiosidade é onde vai fazer você lembrar um idoso importante, um caso importante, alguém que trata, algum filósofo ou um pensador que lidou com esse assunto que você possa usar como citação, algum caso de relevância na sociedade que possa ser colocado na sua redação como exemplo, e estude para ver quais são as propostas colocadas no momento para que mude algo para melhor para o idoso, quem fala sobre isso, né? Então, você faz uma pesquisa aí de algumas horas sobre o tema
e depois você copila, né? Não é copiar não, tá? É copilar, juntar, destacar aquilo que for mais relevante e em cima desses tópicos, desses pontos que você adquiriu, é que você vai construir sua redação. Lembrando que aí você fala assim, mas Celso, eu não vou, eu quero fazer sem ler nada. Não existe redação sem ler nada antes. A redação que você vai fazer no Enem, espera-se que aquilo que caia na sua redação do Enem seja algo que você já tenha lido e debatido na sociedade no dia a dia. Aí você tem argumentos e fatos para colocar na sua redação. Se eles colocarem alguma coisa muito aleatória que ninguém nunca leu ou que não seja alguma coisa de importância social, ninguém vai conseguir escrever de verdade, com conteúdo. Certo? Uhum. Então tá bom, gente. Por hoje é isso, pessoal. E vamos aguardar aí novos acontecimentos, pensamento positivo, fazendo o melhor possível, não só para você, como para todo mundo. E acreditar, né, que é possível. É possível estudar, é possível passar, tudo é possível. Sim. Sim, senhora Tamires.